Oi, turminha. A tarefa de casa ontem foi para vocês realizarem a leitura do texto Detetive. Este é um texto diferente dos que nós já aprendemos. Nós já aprendemos bilhete, nós já aprendemos poesia, nós já lemos algumas piadas, receitas, narrativas que contam uma história, mas esse texto aqui, ó, ele é um pouquinho diferente. Ele fala sobre um diálogo. Ele conta um diálogo. O diálogo é uma conversa entre dois personagens, ou pode ter textos que tenham mais do que dois personagens. Mas esse texto aqui, ó, o texto Detetive, ele tem apenas dois personagens. Conta a história de duas crianças, o Alex e o Dico. E eles tentam desvendar alguns mistérios. Mas vamos para a correção? Virando a página, vamos lá? Na atividade número 12, a letrinha A diz assim: quem escreveu esse texto? Quem escreveu esse texto foi Philip Shelley. Se nós formos procurar no texto, nós vamos encontrar na parte inferior do texto, na parte de baixo, nós vamos encontrar o nome do escritor do texto, tá? Aí a atividade, a letrinha B diz assim, ó, e esse texto ele foi escrito para quem? Ele foi escrito para crianças, para adultos, para ensinar alguma coisa? Não, esse texto foi escrito para crianças, né? Aí a atividade número 13. A atividade número 13 diz assim, sobre o texto, o que nós podemos dizer sobre o texto? Nós podemos dizer que o texto tem um narrador. Narrador é aquele que conta, que narra uma história. E nós podemos dizer que esse narrador ele participa dos acontecimentos, de tudo que está acontecendo no texto? Não, nós não temos um narrador no texto. Na letrinha B, não tem narrador, apenas um diálogo entre os personagens. Não temos um narrador, temos apenas um diálogo, uma conversa entre o Dico e o Alex, certo, turminha? Letrinha C. O narrador observa os acontecimentos? O narrador fica olhando o que está acontecendo no texto? Não, nós não temos um narrador, nós já descobrimos isso, né? Então vamos para a atividade 14. Na atividade 14 diz assim, ó, Dico diz que é detetive. Detetive é quem gosta de investigar, descobrir algumas coisas, não é mesmo? E o Dico, ele precisa de ajuda para pesquisar o significado da palavra decifrar. E no significado da palavra decifrar, nós podemos entender que, se nós formos procurar no dicionário, que significa descobrir, investigar sobre alguma coisa, não é mesmo? Então vamos para a atividade 15. Na atividade 15 diz assim, ó, ajude o Alex a resolver um mistério. O que está atrás da porta? Lá no texto, nós vemos que o que está atrás da porta é o dragão, o dicionário e o dromedário. Você pode desenhar ou apenas escrever os nomes dos personagens que estão atrás da porta. Virando a página. Vamos lá para a correção da atividade 16. Na atividade 16 diz assim, ó, observe as expressões a seguir no texto e o que elas significam. Nós temos a expressão nota 10 no texto duas vezes. E cada uma delas quer dizer alguma coisa. Quando alguém diz assim, ó, você tirou nota 10, significa que você foi muito bom, foi um resultado ótimo. Ou diz assim alguém, você está super bem, você está nota 10. É um elogio também, não é? E quando nós dizemos assim, ó, João tem uma nota 10. João tem uma nota de 10 reais, significa uma cédula de dinheiro. Então, você pode desenhar no primeiro retângulo uma cédula de dinheiro, um dinheiro de 10 reais. E no segundo, você pode desenhar assim, alguém dizendo assim, ó, você está nota 10. Ou o resultado de uma prova com que alguém tirou 10. Vamos para a atividade 17? A atividade 17 diz assim, ó, releia o texto e escreva uma frase que... Na letrinha A, uma frase que foi falada com muita alegria. Quando alguém diz assim, oba! Percebem que ao final da palavrinha oba, nós temos um sinal de pontuação. E esse sinal de pontuação é o ponto de exclamação.
E no ponto de exclamação, eu só vou usá-lo quando eu disser algo com muita alegria, com muita ênfase. Oba, uma nota 10. Eu usei o sinal de pontuação 2 vezes nessa frase, sinal de pontuação de exclamação, ó, na palavrinha depois da palavrinha oba e depois da palavrinha 10. Então, é uma frase que eu disse com muita alegria. Aí vamos para a letra de baixo. Na letrinha B diz assim, ó, eu quero agora uma frase que indica dúvida. Dúvida significa que é uma frase que alguém perguntou alguma coisa, alguém quer saber alguma coisa. E a frase que nós encontramos no texto é esta daqui, ó. Será que está detrás da porta? No final dela, nós usamos o sinal de pontuação de de interrogação. E o sinal de interrogação é o sinal da pergunta, da dúvida. Na letrinha C, eu quero uma frase que indica ordem, que alguém pediu ou mandou alguma coisa. E essa frase diz assim, ó, feche a porta. Foi uma ordem que alguém deu, não é mesmo? E vocês percebem, ó, que na primeira frase, na letrinha A, nós usamos o sinal de pontuação de exclamação. Na letrinha B, nós usamos o sinal de interrogação, que é da dúvida, da pergunta, no final da frase. E na letrinha C, eu também usei o sinal de exclamação, porém, foi para indicar uma ordem, tá? Na atividade 18 diz assim, ó, qual foi a principal dica que ajudou o Disco a desvendar o mistério? A principal dica foi a palavra disco. A principal dica, então, foi a palavra disco. Muito bem, turminha. E se você fosse um detetive, o que é que você gostaria de investigar, de pensar? Até a próxima!